O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, aqui no Canal 25. Hoje o nosso programa de estreia. Eu sou Aguinaldo Oliveira e hoje estou aqui com meu amigo Nílcio de Souza Freitas, gerente do Sebrae, que vai falar um pouco conosco a respeito do mundo corporativo. Nílcio, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito esse nosso convite e vamos falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, né? Que é o que faz o Sebrae. Com certeza. Quero cumprimentar a todos de casa aí, de Jundiaí, região, que estão nos vendo. E primeiramente, Aguinaldo, agradecer a oportunidade de poder falar com o nosso empreendedor, poder falar com as pessoas que querem empreender, querem montar um negócio, trazer um pouco do Sebrae aqui para Jundiaí região. Tá bom. Nílcio, o que faz o Sebrae? O Sebrae é uma entidade do Sistema S e existe com que finalidade? O Sebrae ele atua em várias frentes, né? A principal frente é fomentar o empreendedorismo, ou seja, é a gente conseguir dar possibilidades que aquelas pessoas que querem montar um negócio, querem empreender, tenham acesso às ferramentas para montar um negócio e também a gente atua junto às empresas já existentes, né? Ou seja, a gente atua para que essas empresas permaneçam no mercado de forma competitiva. Tá. E muitas pessoas procuram o Sebrae hoje? Sim, nós tivemos inclusive um aumento muito grande na procura, né? A nossa demanda aumentou bastante por conta dos problemas econômicos que a gente teve desde o ano passado, né? Com o agravamento da crise econômica, com o aumento do desemprego. Então as pessoas tendem a procurar mais o Sebrae para montar um negócio. E também as próprias empresas, né? Eu costumo dizer que quando a gente não vai no médico quando não precisa, né? Se você não está sentindo nada, você não vai ao médico. Os empresários também, né? Se eles não estão passando por problemas de venda, por problema de controle de caixa, eles não estão passando por nenhum problema, eles também não procuram o Sebrae. Aí quando vem a crise, dá aquele apertozinho, eles procuram o Sebrae para ver como que a gente pode ajudá-los a passar por esse momento turbulento. E o que você está dizendo é que o empresário deveria procurar o Sebrae mesmo num bom momento, é isso? Isso. O médico não recomenda que a gente faça check-up, né? Que a gente vá regularmente ao médico, né? Até para você prevenir alguma coisa, né? O mesmo a gente fala no Sebrae, né? Então, a gente trabalha com as empresas, né, neste formato, para que elas tenham um atendimento constante, né? Por isso a gente trabalha muito com projetos, a gente envolve alguns setores, alguns segmentos, onde essas empresas trabalham com a gente durante 6 meses, 8 meses, tendo um acompanhamento naquele período. Perfeito. Bom, nós aprendemos desde muito cedo que existem 2 tipos de empreendedores. Tem aquele empreendedor por oportunidade, que enxerga uma oportunidade e cria uma maneira de cumprir aquele objetivo. E existe aquele empreendedor que se viu numa situação de desemprego, numa situação talvez não muito confortável, e aí ele vai buscar o empreendedorismo como uma forma de se colocar no mercado. É isso mesmo? Isso mesmo. Nos momentos de crise, como eu estava comentando, aumenta mais a quantidade, o volume, né, por necessidade, né? Porque a pessoa ela busca empreender para ter renda, né? Esse não é o indicador melhor que a gente quer ter para o nosso país, né? O indicador ideal é que a gente tenha mais empreendedorismo por oportunidades. Por oportunidades. Tá? Porque por necessidade as pessoas acabam montando um negócio muito sem planejar, muito sem pensar, né? E aí o que a gente tem visto aí na prática, né? O resultado na maioria das vezes não é bom, né? Na grande maioria das vezes não é bom. Por oportunidade, com certeza, com um bom planejamento, dificilmente dá errado. Porque o empreendedor que empreende por oportunidade, ele está vendo uma oportunidade de negócio, um determinado nicho, um determinado segmento, um determinado setor, onde ele pode atuar de forma diferenciada e assim ser competitivo no mercado. E o que é a oportunidade? Olha, O que poderíamos
dizer que, olha, fulano teve a oportunidade de empreender? Quando ela surge? Ela surge diariamente na nossa vida, né? Nós temos um treinamento que chama Seminário Empretec. É um treinamento de imersão em empreendedorismo. E uma das ferramentas que a gente trabalha dentro desse seminário é justamente ele enxergar as oportunidades. Se você olhar os grandes empresários do mundo, as grandes corporações, as grandes empresas, tanto as tradicionais, se você pegar as montadoras de carro, as que se sobressaem hoje, se você pegar as startups, as empresas de tecnologia, ou até os pequenos negócios de bairro que deram certo, foram baseados em oportunidades. Porque eles viram que tinha um determinado público carente de uma determinada solução ou produto, e eles foram lá e se dispuseram a apresentar esse produto ou esse serviço para esse público. Então a oportunidade, ela está do lado de nós, né? A gente precisa ter esse olhar diferente de não copiar. Uma coisa que me chama muito a atenção no dia a dia é a cópia, né? Eu venho da região de Barretos para cá, estou aqui há 60 dias na região de Campinas, né? E a gente estava mapeando o atendimento. Permita, Aguinaldo, contar essa história para você e para o público aqui de Jundiaí. A gente identificou que tinha muita gente querendo montar pastelaria de R$1 na cidade de Barretos. E nós começamos porque todo dia no balcão tinha uma quantidade de gente e tal. E nós fomos entender que porque teve uma pessoa que montou e estava ganhando dinheiro com isso, aparentemente, né? As pessoas olhando de fora o movimento, né? Só que quando nós começamos a estudar esse modelo de negócio, ele depende de muita venda, valor agregado baixo, não fixa a marca, né? Por outro lado, você tem algumas salgaderias na cidade mesmo que vende um salgado 3 vezes mais caro, com sabor diferente, com ambiente diferente. Então, por que essa mesmice? Por que eu não posso inovar no sabor, no jeito de confeccionar, né? Como eu trabalho isso? Então, assim, uma simples pastelaria, o que ela pode nos ensinar, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que parar um pouco de copiar. Tá? A gente tem que buscar fazer diferente. Fazer diferente, tendo uma ideia diferente, esta é a oportunidade. Isso. Mas existe também aquela pessoa que vê que é um bom pasteleiro, tem ideias novas de pastelaria e aí se mete a empreender e quebra a cara. Nem sempre um bom vendedor, um excelente vendedor vai ser um bom gerente, né? Nem sempre um bom sapateiro, um excelente sapateiro vai ser o dono de uma fábrica de calçados. Eu trabalhei muito tempo em Franca, na regional de Franca, e lá eu vivia muito isso, né? Aquela pessoa que fazia o acerto lá com a empresa, porque eu sei, Fabio, eu que cuido toda a produção do calçado, né? Mas em si, produzir o calçado é um processo que ele domina, mas e o mercado? Que talvez seja o mais importante, Sim. Né? A gente trabalha, por exemplo, também na cadeia rural, e a gente não tem dúvidas que o nosso produtor rural está entre os mais competitivos do mundo da porteira para dentro. Mas ele tem muita dificuldade da porteira para fora, que é trabalhar com o mercado, né? Então, atender o que o nosso cliente quer, agregar valor no produto. Então, esse assunto que você tocou é muito importante. A gente vivencia muito isso. A pessoa que sai de um emprego e acha que domina todo o negócio. Mas lá no Sebrae, a gente estimula muito essa pessoa realmente a montar. Mas montar da maneira correta, ou seja, fazendo um plano de negócios. Okay. Quando você faz um plano de negócios, você consegue passar para o papel as suas ideias. Plano de negócios é uma espécie de mapa que o empreendedor tem para que ele possa seguir. Isso. Plano de negócios, ao ser atendido lá no Sebrae, você vai preencher o plano de negócio, se você quer montar um negócio, né? Você vai colocar quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as forças, quais são as fraquezas, uma análise SWOT, né, vamos dizer assim, né? Então, e você vai colocar no papel mesmo, tá? Ou digitando, tá? Mas você vai colocar tudo isso. E aí você vai enxergar, fazer simulações, quanto eu tenho que vender, para quem que eu vou vender, como que eu vou divulgar meu negócio. Tudo que acontece é numa simulação que você faz no plano. Isso vislumbra a pessoa de realmente querer montar ou falar, não é meu momento. E às vezes nós percebemos que a pessoa faz o plano de negócios, ou melhor, antes de fazer o plano de negócio, ela tem uma ideia de que vai estourar com a empresa nova, e ao fazer o plano de negócio, ela entende que tem que mudar totalmente a estratégia, né? Isso acontece só com o empreendedor de primeira viagem, ou isso acontece também com aquele cara que já é empreendedor e ele vai montar sua segunda, sua terceira empresa?
Acontece todo o tempo todo. Porque o mundo dos negócios está muito dinâmico, a concorrência está muito acirrada. Então, até uma das coisas que a gente fala muito, né, no Sebrae, que o plano de negócio tem que ser feito a lápis. Porque sua empresa está indo bem, mas por que não melhorar? Né? Aquele negócio de não estar, time que está ganhando não se mexe, isso não vale para o mundo dos negócios. Né? A gente vê dá uma olhada aí, há 20 anos atrás, quais eram as empresas que dominavam o mercado e quais são as que dominam hoje, né? Então, assim, nós temos que nos mexer, sim, sabe? Procurar ter esses diferenciais. Então, vou lá refazer meu plano, vou lá refazer essa parte do meu plano. É importante sempre revisar. O Sebrae te ajuda o empreendedor nisso. Com certeza. Faz um plano de negócio para um determinado tempo. Depois de um determinado tempo, podemos voltar para refazer esse plano de negócios. Com certeza. Nos procurar com aquele plano de negócio que foi feito, estou precisando revisar, o que vocês acham? Nós temos sempre técnicos de plantão prontos para ajudar nessa análise. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero tocar em 2 assuntos com você, Nilson, sobre o empreendedor ainda de pequeno porte, que mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. É um ponto que eu acredito que vocês estão acostumados a lidar. Ele perde o seu controle por não ter esse fluxo de caixa, por não ter exatamente todo esse trabalho, né? E sobre alguns outros desafios do empreendedor, que também a gente vai deixar para o segundo bloco, que é para não desmotivar ninguém, né? Nós estamos aqui para motivá-los, não é isso? Com certeza, com certeza. Então é isso aí. Até daqui a pouco nós voltamos aqui. De volta aqui com o segundo bloco do Café Corporativo, esse programa que, mais uma vez, nós estreamos hoje. Café Corporativo tem a missão de trazer o cotidiano do mundo empreendedor, principalmente naquele dia a dia da pequena e média empresa, aqui para o nosso assinante aqui do Canal 25. E hoje com o Nilson, o nosso colega gerente do Sebrae, que está aqui nos dando a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito do mundo empreendedor. Então, Nilson, a pergunta é, muita gente se confunde entre pessoa jurídica e pessoa física? Entre o dinheiro do bolso e o dinheiro do caixa? Com certeza. A gente tem alguns treinamentos, a gente trabalha muito isso, né? Essa separação e a importância de se fazer dentro do fluxo de caixa, né? Que ele separe isso, qual que é o prolabore, qual que é a retirada dele. Eu lembro que eu fiz um atendimento como consultor ainda há uns anos atrás, né? Antes de estar no Sebrae ainda, há uns 10, 15 anos atrás. Eu atendi uma papelaria e essa papelaria, a senhora disse que não via dinheiro da empresa, né? E eu vi que chegou o filho, pegou um dinheiro, chegou o esposo e tal. Eu fiz um exercício com ela, de todo o dinheiro que saísse do caixa, ela ia pôr um papelzinho, marcar o que era, né? E no final do mês, realmente ela viu os vários dinheiros que ela tirava do caixa, né, para despesa familiar, para pagar uma conta pessoal, né, e também pagando as coisas da empresa, mas aí ela pôde separar isso, né. Hoje a gente já consegue fazer isso de uma forma até mais simples, né, no próprio Excel, a pessoa separa e tal, mas tem a ver muito com a disciplina do empreendedor de realmente querer fazer. Na maioria das vezes ele não consegue enxergar o que é dele e o que é da empresa. Por exemplo, a gasolina do carro é minha ou da empresa?
não é? Enfim, a roupa que eu compro, que é a mesma roupa que eu vou ao cinema, eu uso para trabalhar, é minha ou é da empresa? Como é que faz para educar o empreendedor? Como é que faz para, muitas vezes até entre aspas, convencê-lo de como ele deve fazer, Nilson? Tem muito desafio nesse sentido? Muito desafio. A gente coloca para ele, por exemplo, qual que é a retirada que ele pode ter olhando a saúde financeira da empresa dele. Às vezes até ele tem margem para tirar um pouco mais, mas não é momento. Ele tem que ter um dinheiro para fazer alguns aportes quando necessário, para fazer algumas compras necessárias que aparecem, ou mesmo para pagar algumas contas a vencer. Então, por isso é importante de olhar o fluxo de caixa no horizonte do tempo, né? Então, e ele vai lá deixando essa reserva, tá? Que acode ele nesses momentos, né? Mas é muito importante ele se educar em viver com aquele valor um pouco menor até que a empresa ganhe curso. Ele tem que ter uma reserva até para coisas que são previstas. Por exemplo, se tem folha de pagamento, tem que ter uma reserva para 13º. Isso. Ele já fazer essa poupança mensal, né? Fazer essa reserva mensal dos encargos trabalhistas que são mais onerosos em dezembro. Agora me conta uma coisa, perguntar para o Nilson aqui, vamos ver se o telespectador, se ele se identifica com isso. O empreendedor gosta de mandar, né? Aí ele chega lá no Sebrae e ele quer mandar na empresa dele do jeito que ele sempre pensou. E aí o Sebrae diz, olha, não é bem assim. Tem muito conflito nessa hora? Tem, mas normalmente as pessoas já estão bem mais abertas para ouvir, né? E às vezes fala assim, nossa, onde que eu estou errando aqui? Ou seja, ele chega lá já com uma coleçãozinha de erros. Já com uma coleçãozinha de erros, mas assim, nós temos tido já uma grata surpresa, o tanto que tem evoluído o pensamento do empreendedor, né? E assim, antigamente, na época dos nossos pais, de que montava um negócio e tocava um negócio, é desse jeito, né? Meu cliente gosta assim, meu fornecedor gosta assim. Hoje não, né? Hoje está bem diferente essa relação, a gente tem que ouvir muito o cliente, ouvir muito o fornecedor, né? E assim, ouvir muito o ambiente que a gente está inserido, né? Hoje o mundo dos negócios está muito diferente do passado. As escolas ensinam empreendedorismo? Tocou num assunto importante, eu queria dar um recado aqui para toda a região, né? Não só Jundiaí. O Sebrae tem um projeto, um programa dentro do Sebrae São Paulo, chama Educação Empreendedora. Esse programa de Educação Empreendedora, a gente faz convênios com as prefeituras para capacitar os professores e esses professores aplicam o ensino do empreendedorismo durante o ano letivo. Ao final desse ano letivo é feita uma feira e os alunos compram, vendem. Então eles aprendem a formar preço, aprender a fazer o custo, aprender a fazer negócio, tá? E o melhor de tudo, isso é de graça para as escolas. Ou seja, é só as prefeituras nos procurarem para fazer esse convênio, institui um instrumento de convênio, o Sebrae vai, capacita os professores, porque é muito importante que o professor aplique em sala, Sim. Tá? Porque o aluno tem uma relação já com o professor, não é um técnico do Sebrae que vai chegar lá, invadir a sala de aula, né, para ter a didática do professor, é o próprio professor daquela classe, daquela sala, e tanto faz da primeira série quanto do 9º ano, nós temos apostilas para cada ano letivo falando a língua que o aluno entende. O objetivo de termos trazido o Café Corporativo aqui para a TV é justamente esse, incentivar o cidadão profissional a empreender. Nós entendemos que quem empreende gera emprego, gera ideias, gera trabalho, gera solução para desafios. E a pergunta que eu te faço para nós encerrarmos o nosso papo aqui, que já já acaba nosso tempo. Vale a pena empreender? E para quem vale a pena empreender? Vale a pena empreender. Vivemos num país em desenvolvimento, apesar dos momentos turbulentos de crise, vale a pena empreender. O país tem oportunidades demais, nós temos muitas oportunidades. Quem deve empreender? Quem tem uma ideia diferente, quem está pensando em montar um negócio, não só no ganho inicial, mas o que eu posso agregar com esse negócio, onde eu posso chegar com esse produto ou com esse serviço. Então, esse olhar, né, que a gente trabalha muito nas nossas capacitações, nós temos oficinas gratuitas de mercado, de inovação, onde a pessoa se desperta para esse comportamento empreendedor. Como eu tenho que trabalhar a minha ideia de empreender. Tá, muito bom. Nilson, show de bola. Foi um bate-papo rico
Quando se fala em empreendedorismo, eu lembro aqui de muitas pessoas que me ensinaram, dos meus primeiros gerentes. Empreendedorismo não é só quando você é dono da empresa, você pode ser empreendedor na empresa do outro, você pode empreender, inclusive nunca tendo tido o seu nome num CNPJ, não é isso? Então encerramos aqui essa nossa entrevista com o Nílcio e daqui a pouco estaremos com um pouquinho mais de cafeína lá em O Conde Barbearia. Daqui a pouco. Café Corporativo, um pouco mais de cafeína agora, falando sobre a entrevista que nós acabamos de fazer com o Nílcio, esse cara fantástico que veio nos trazer aqui uma série de informações e de conhecimento. Podemos dizer que foi uma entrevista justa e perfeita, viu, Nílcio? E pouco sobre esse assunto, o que é um empreendedor? Empreendedor é aquele cara que é criticado por todos. Se ele dá errado, é culpa dele. Se a empresa dele deu errado, é porque ele não soube administrar. Agora, quando dá certo, aí o cara é explorador, né? Vamos contar uma coisa aqui. Todo mundo quer ter a vida do empreendedor. Todo mundo quer ter o resultado que o empreendedor tem. Todo mundo quer fazer as viagens que o empreendedor pode fazer. Isso quando ele dá certo. Mas, na realidade, ninguém quer passar o início que ele passou. Ninguém quer correr o risco que ele correu, ninguém quer trabalhar meses e meses e às vezes até um ano sem ter retorno absolutamente nenhum. Ninguém quer passar pelos dissabores que o empreendedor passa. Perceba que no nosso país o empreendedor é tido como o oportunista. A palavra oportunidade, aos olhos de muitos, não parece ser uma coisa boa. Parece ser um oportunismo mesmo, uma situação de explorar alguém, e não é. O empreendedor é a pessoa que te gera emprego, é a pessoa que gera o movimento que o país precisa, que a economia precisa. Se uma pessoa que tem emprego, ela perde o emprego, o máximo que ela vai precisar fazer é o quê? É procurar outro emprego. Já o empreendedor, não, se ele perder o emprego dele, ou seja, se ele perder a empresa dele hoje, além dele ter que procurar outro emprego para poder ter o que fazer, ter renda e assim por diante, ele tem que liquidar toda aquela massa que ele deixou para trás, tem que pagar as dívidas, fica com a fama de não ter sido um bom administrador. Mas olha, ainda assim, o que eu posso dizer para você, com a minha experiência, é que ser empreendedor vale a pena. Te estimulo a ser também, te incentivo a ser também, porque afinal existem dois tipos de pessoas e os dois tipos de pessoas são importantes para o nosso país. Existe aquele cara que vai ser locomotiva e que vai puxar o trem. E existe aquele cara que é o vagão, que vai acompanhar o trem. O empreendedor, por isso que nós dizemos que ele é a locomotiva. Seja locomotiva você também. Gere o seu emprego e gere emprego para outras pessoas. Café Corporativo, aqui no canal 25, toda terça-feira às 21 horas com programa inédito e as reprises todos os outros dias da semana. Não deixe de acompanhar. Se você tiver alguma sugestão de pauta para nós ou alguma ideia que você queira passar para o nosso programa, mande um e-mail para aguinaldo@cafecorporativo.com.br e eu vou te responder. Até a semana que vem com uma nova entrevista. Uma boa semana para você. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023